galerinha de robótica, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. A gente vai chegando aí a nossa reta final de partes teóricas, tá? Esse princípio que a gente tem trabalhado ao longo dessas últimas aulas aí. O que eu quero para vocês é o seguinte, né? Nas próximas aulas eu vou tentar fazer uma gravação do conteúdo prático, né, dos nossos materiais, para vocês poderem ter uma noção, verem de uma, se tudo der certo, ver, né, como funcionariam cada equipamento que a gente tem. E daí por diante, na verdade, é a finalização das nossas aulas como curso mesmo. Mas então, para a gente finalizar aqui, a gente vai trabalhar um pouco alguns conceitos. Vocês estão vendo aí na telinha, né? Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E o princípio da ação e reação. Algumas coisas que são importantes a gente lembrar. Sir Isaac Newton foi um gênio no campo não somente da física, mas também da química, da teologia, da filosofia, da astronomia. É ele que vai dar o pontapé inicial para a análise da mecânica clássica. E também para vários outros pensamentos. Tanto é que no campo da filosofia também, como eu falei, ele foi um gênio. Então ele conseguiu trabalhar vários aspectos da área da ciência que até hoje favorecem na análise e também no próprio desenvolvimento acadêmico. Mas no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com aquilo que dentro da área da física é um elemento fundamental, que são as três leis. O que são essas três leis? A primeira lei a gente vai chamar de lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. E ela parte do pressuposto do seguinte enunciado, do seguinte pensamento: todo o corpo em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O que significa? A exemplo, se eu tenho lá uma cadeira parada no meio da sala, ela vai permanecer parada no meio da sala até que uma força externa, ou seja, uma pessoa venha ou a empurre, ou a puxe, ou a levante. Aí ela muda o seu estado. Mas vejam que houve uma ação fora dela, da cadeira, que a fez movimentar-se. E aí ela fala assim que, ao menos que haja uma força resultante não nula sobre o corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei da inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isso é, a força que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Outro exemplo que a gente pode ver, né, que é também tão prático quanto, é você pegar o carrinho do supermercado que está parado, ele tem rodinhas. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquele carrinho e vai empurrar. Na hora que você empurra ele, o que vai acontecer? Algumas forças que estão ao redor daquele carrinho, e aí chegou a ver algumas coisas com relação a essas forças, vento, atrito, geram resistência até aquele momento em que ele pare. E se não houvesse essas forças? Ele continuaria até gerar o desgaste total daquilo que está em contato com a superfície. Por quê? Não há como não haver alguma resistência e essa resistência gerar algum desgaste. Tudo no nosso universo, né, gera essa percepção, gera essa noção. Tudo gera desgaste, tudo se desfaz. Então, se não houver as resistências padrões, vai haver outros tipos de resistência que vão gerar desgaste desse material.
E aí, além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. A gente falou de objetos pequenos, né? No caso aí, um carrinho e uma cadeira. Mas todo mundo já tentou mover algo que fosse muito pesado, tirar ele do lugar, exigiu que houvesse uma aplicação de força muito maior do que aquela que era esperada, ou necessitou um auxílio de uma segunda, uma terceira pessoa, ou até mesmo algo que exercesse uma força superior àquilo que seria utilizado por um ser humano. E essa seria, na verdade, nosso primeiro conceito de lei de Newton. A minha ideia não é aprofundar nas leis, é dar uma noção geral delas. Tá certo? Sempre lembrando que, como a gente tem um período muito curto de gravação, então eu tenho que dar esse respiro para vocês. Segundo a lei de Newton, também é a lei da superposição de forças, ou princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Isso significa o quê? Se eu estou empurrando, você tem que pensar com relação ao meu corpo, ao objeto a ser empurrado. Ele está indo no sentido oposto. A não ser que eu esteja puxando, ele irá em sentido positivo ao meu corpo. Então ela sempre vai ter uma ação de atuação sobre o objeto no sentido da força onde está sendo aplicada. Empurrar, levantar, descer, puxar. Então, sempre que houver uma aplicação de força, você leva em consideração as resistências e a direção da força aplicada. E ela é sempre uma ação que ela é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele, inversamente proporcional. Ou seja, se eu empurro, ele tem a mesma ação de força que eu estiver aplicando sobre ele, só que no sentido oposto a onde eu estou aplicando. Ou seja, se eu aplico em direção a uma caixa, ela vai no sentido oposto ao que eu estou aplicando. Ou seja, quando eu empurro, ela não tem que vir na minha direção, ela tem que ir contra a minha direção e contra a direção ao qual eu estou aplicando a força. Tá certo? Apesar de que vocês estejam vendo aí a primeira lei que eu deixei aqui marcado, a segunda lei é essa daqui. Espera só um momento. Aqui. Aí vocês já estão vendo aí a segunda lei em aplicação. Vocês estão vendo que o corpo da pessoa, ela aplica uma força no sentido em direção à frente dela, e a caixa ela vai se mover no sentido oposto da onde está sendo aplicada a força. Ela não vai em direção à força, aonde está sendo aplicada a força, tá bom? O que facilita. Então vocês vão vendo aqui, ó, a segunda lei, olha ali em cima. Vocês vão ver aqui nesse canto a força 2, força 1, a resposta de forças e as direções. Com relação, por exemplo, à gravidade, é tudo atraído para o centro da Terra. Por isso essas leis elas também consideram, por exemplo, a gravidade, a resistência do ar, a resistência de atrito, ou seja, se ela está andando sobre uma superfície, a resistência da força aplicada com relação à força é o contrário. Tá certo? E na última lei ela é chamada a lei de reação, ação e reação. Aqui no caso a gente está vendo ali a aplicação de uma ação. Qual que é essa ação? Levantar o foguete com relação ao solo. Por quê? Quando você aplica a força para baixo, ela vai no sentido oposto à força onde está sendo aplicada. No caso do foguete, ele está aplicando a força de propulsão onde? Em direção ao solo. Então ela vai direcionar em sentido oposto na onde está sendo aplicado. E como se chamaria essa outra ação? Seria chamada reação. Queimando aqui um pouco a brincadeira. Tá certo? Então, essa é a lei de ação e reação.
Sempre lembrando que essas três leis, elas se encadeiam. Uma tem uma conexão com a outra, se vocês forem ver. As formas de aplicação de força, as formas de interpretação da ação e reação, aquilo que interfere, né, no objeto, até mesmo em você mesmo. Quando você vai andar, você aplica a questão da ação e reação, a lei da inércia, tá certo? E por aqui a gente fica. Próxima aula vai ter programação. É a nossa última programação teórica, basicamente. Minto, olha só, eu me enganei aqui, ainda tem mais algumas aulinhas, tem mais uma aulinha, a gente parou na 23. Mas a gente ainda tem mais a programação dessa aula 23 e tem a aula 24, beleza? Agradeço aí pela possibilidade da aula para vocês, desejo vocês aí um excelente dia, tarde, noite, um bom final de semana, uma boa semana, beleza? Até a próxima!